esse ambiente como um ambiente de cura, um ambiente de direção, um ambiente de unção, aonde, ó Deus bendito, aquilo que for falado, ó Deus, vindo do Senhor, ó Deus, fará toda a diferença para as nossas vidas, e entenderemos, ó Deus, como voz do Senhor. Espírito poderoso, que o Senhor venha sondar os nossos corações e conhecer, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser decidido, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser descansado, aquilo que precisa acontecer, ó Deus, para a condução, ó Deus, da tua igreja, em nome de Jesus. Espírito poderoso, seja o Senhor falando conosco. Deus, palavras de homens, ó Deus, pode trazer consciência, mas palavras do Senhor traz transformação. Nós pedimos que haja transformação em nome de Jesus, que a nossa mente seja renovada cada vez mais no Senhor, para que, ó Deus bendito, a tua igreja forte e triunfante, ó Deus, venha se manifestar, venha aparecer, ó Deus, não somente dentro dos templos, mas lá fora, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco que somos teu povo, Senhor, porque precisamos da tua voz. Que seja, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor usando o teu servo, ó Pai, o Alex, para a glória e honra do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é compartilhar um tema que para mim tem sido muito sério, que é santidade, e santidade na perspectiva do discipulado 1 a 1. E eu vou dizer uma coisa para vocês, embora eu goste de falar, assim, ministrar a palavra do Senhor, eu confesso que essa palavra me tirou o sono essa semana em alguns momentos. Não me tirou o sono no sentido de que, como eu poderia dizer assim, de conhecer um texto da Bíblia, mas no sentido de entender o peso dessa palavra. Consegue entender comigo ou não? Eu acho que é uma coisa muito séria, e falar de um assunto desse é muito sério. Irmãos, deixa eu pedir uma ajudinha para os irmãos. Você sabe que a idade vem chegando, e se tiver muito movimento eu me distraio, porque a idade, o tic-teco já vai falhando depois dos 40, em mim. Essa piada foi fraca, não? Anota aí para tirar ela. Mas deixa eu te dizer que tem banheiro aí embaixo, então se você quiser ir no banheiro, você poderia sair por trás e descer a escada e ir lá. Pode ser? Vamos combinar assim na hora da administração? Tudo bem? Então você desce a escada, vira à esquerda e segue adiante. Tem um banheiro desse, você me ajuda, tá bom, querido? Ok? Então vamos lá. Mas enfim, eu estou muito grato, eu fico muito feliz. Quando a gente vai preparar o café, os irmãos aqui da igreja sabem que na semana do café MDA, a gente já fica todo o movimento. Gente, quem vai vir no café? Quem pode trazer isso? E os irmãos acordam cedo. Tem gente que acordou 6 horas da manhã já para organizar aqui o café, para estar com o café e tal. E é uma alegria muito grande para nós. E eu acho que em momentos como esse nós podemos mergulhar mais fundo. E aqui, como nós estamos entre pastores, entre líderes de alto nível, eu acho que a gente pode pensar em preparar uma feijoada e não um mingau. Faz sentido o que eu digo, não? Porque a gente pode, pode comer assim, arroz com tutano. Alguém já comeu arroz com tutano feito no fogão a lenha? Aí ó, o irmão sabe, é negócio bom, é negócio assim, firme, né? E eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, mais na essência do que na estrutura. Pensar em coisas que são assim mais fundamentais, não desprezando a estrutura é importante. Mas pensar em coisas assim, por exemplo, nós podemos pensar mais no processo do que no resultado, sem nunca desconsiderar que nós queremos ter o sucesso. Nós podemos pensar mais na relação, na relação do que no trabalho propriamente dito, né? Você já parou para pensar, se alguém tem filho pequeno aqui, às vezes o pai gosta de chamar o filho para ajudar em alguma coisa, e às vezes o pai passa mais tempo corrigindo o que o filho faz do que aproveitando o trabalho do filho. E se a gente fosse pensar mesmo,
talvez Deus passe mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o que a gente faz. Mas por que Deus insiste nisso? Por causa da relação, por causa de estarmos juntos. Faz sentido para os irmãos isso? Faz sentido? Então, se nós não pensarmos dessa maneira, nós podemos correr o risco de, mesmo tendo uma grande estrutura, termos um excelente resultado, alcançarmos a nossa meta e chegar no final, nosso trabalho ser vão. E é um perigo isso, né? Você lembra que quando Jesus disse que muitos pedirão naquele dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele vai dizer assim, eu não conheço você, eu não sei do que você está falando. E veja bem, irmãos, Jesus não fala isso para o não crente, ele fala isso para o crente. Ele fala isso para aqueles que estavam ali ouvindo ele, né? Então eu quero pensar nessa proposta da gente rever alguns conceitos. E talvez a pergunta é, o que é santidade? Você não precisa responder agora, eu só quero que você pense, alguém perguntar assim, o que é santo? Eu lembro de uma história de um pastor, que ele conta isso, que lá no Rio de Janeiro, ele era pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, e uma igreja histórica, né? Essas igrejas, uma igreja evangélica, mas uma igreja histórica, cuja arquitetura era bem detalhada, assim, uma arquitetura bem cara de igreja mesmo, né? Porque hoje nós temos igreja que não tem cara de igreja. A nossa igreja, quem passa na frente, não tem cara de igreja no sentido arquitetônico, né? E daí um turista no Rio estava passando pela igreja e a igreja estava fechada e viu que era bonito e falou assim, olha, que horas abre essa igreja que eu quero vir aqui ver os santos? Essa igreja tem santos? Tem sim. E que horas está aberto para eu visitar os santos, tirar foto de alguns santos? Olha, 7 horas da noite. Vem aqui que 7 horas da noite você vai poder ver os santos. E daí o cara chegou lá na igreja, a hora que chegou, entrou, a igreja cheia de gente, e viu aquele moço que estava lá, falou, senhor, você falou para mim que eu podia vir esse horário para ver os santos, mas não estou vendo nenhuma imagem na parede. Ele falou assim, não, nós não falamos de imagem. Você perguntou os santos, aí eles estão aí, ó, estão celebrando ao Senhor, pode tirar foto. Está entendendo? Né? Então nós precisamos entender alguns conceitos. Quem é santo? Se eu perguntasse para você, descreva uma pessoa que vive em santidade, o que viria à sua mente? Nós vivemos muito tempo como igreja brasileira, que santidade tinha muito a ver com o padrão de vestimento. E era assim que era percebido. E hoje ainda nós temos algumas crises nesse aspecto. A gente imagina, por exemplo, ver um cara que parece que chupou limão. Ô irmão, irmão, tudo bem hoje? Eu estou em consagração. Né? Consagração deveria me fazer uma pessoa melhor, não mais azeda. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim. Obrigado, querido. R$5 para você. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim. Então, se a gente não entender muito bem isso, nós vamos pensar que santidade é um conjunto de atitudes que a religião determina como piedade, como expressão de fé, de uma vida piedosa. E é engraçado que Jesus vai falar na época dele dos fariseus, dos escribas, de um grupo de religiosos, que eles faziam tudo bonitinho, mas era só externo. Você lembra disso ou não? Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, olha lá os fariseus, escribas, faz tudo o que eles falam, mas não imitem eles, porque não vale a pena imitar esses caras. E a gente é engraçado, porque quando a gente vê os crentes hoje lendo o texto, eles sempre falam dos religiosos como sendo o outro. Ele nunca percebe religiosos como sendo a gente. Jesus não estava falando para os de fora, Jesus estava falando para os de dentro. Faz sentido ou não? E o religioso normalmente não se percebe como religioso. Ele não acha que ele é religioso, ele acha que ele é piedoso. Consegue captar comigo o raciocínio? Isso quer dizer que você pode ser um religioso sem saber. Ok? Você pode ter um movimento religioso que não tem nada a ver com o que Deus diz.
Então nós precisamos pensar, e a pergunta é, detalhe, se eu não entender o que é alguma coisa, eu não tenho certeza se eu vou viver essa coisa. Porque, por exemplo, se eu não sei o que é santidade ou o que é ser santo, eu nunca vou ter certeza se eu sou santo ou se eu estou vivendo a santidade. Ok? Eu posso ser santo e não saber. E eu posso achar que sou santo e não sou. E há uma crise aí. E daí, isso intensifica mais quando a gente vai ler os textos da Bíblia. Por exemplo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí lascou. Pensa comigo. Aí eu estou na água, né, pastor Marcelo? Aí o que eu vou fazer? Então, eu quero que a gente pense, eu não sei se eu vou poder, junto, assim, eu não tenho a pretensão nessa manhã de esgotar o assunto ou dar uma definição única, mas eu acho que a gente pode mergulhar mais fundo. Acho que a gente pode ampliar a visão ou focar na visão do ponto de vista bíblico, no sentido de compartilhar. Então, queria rever alguns conceitos. Como pano de fundo, antes de entrar na santidade, eu vou falar de algumas coisas que aparentemente não tem a ver com santidade, mas que no final eu creio que tem a ver. Por exemplo, as nossas preocupações. Nós temos aqui, quantos aqui são pastores? Ok? Bastante pastores, né? Você já ficou preocupado com a igreja? Sim ou não? Você já teve algum dia que você foi dormir e o sono não vinha porque você pensava nos problemas da igreja? Sim ou não? Faz sentido isso? Muito. Agora olha que coisa interessante. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a igreja de quem? Jesus. Então não é problema meu. Faz sentido o que eu quero dizer? Não. Então eu não preciso ficar preocupado se a igreja vai terminar, porque a igreja de Jesus nunca vai terminar. Talvez uma igreja local, uma denominação possa terminar. Então, se nós perdemos o sono, nós estamos construindo uma igreja que é nossa, não é de Jesus. Faz sentido? Porque a igreja de Jesus não precisa me tirar o sono. Porque a igreja de Jesus não é problema meu, é problema de Jesus. Ele disse que ia edificar a igreja. Faz sentido? Então, nós, Senhor, olha para a tua igreja. Já viu gente orar assim? Talvez você orou assim, mas não se manifesta, por favor. Ai, Jesus, será que o Senhor não está vendo as condições da sua igreja? Quase dizendo, olha, Senhor, o Senhor está... Né? Gente, essa oração não tem a ver com Jesus, tem a ver com uma angústia minha de uma igreja que eu estou administrando como sendo minha. Porque a igreja de Jesus, ela nunca vai falir. Amém. Você está entendendo? Não. Quem governa a igreja de Jesus é o Espírito Santo. Aleluia. E está entendendo ou não? Então, querido, você imagina, você chega, Senhor, eu queria te lembrar que amanhã nós temos que pagar o aluguel, Senhor. Eu só quero lembrar o Senhor, viu, Espírito Santo? Porque o Senhor às vezes não sabe para onde vai nem para onde vem. Então, eu preciso falar para o Senhor, né? Pode ser que o Senhor dê um Alzheimer. Isso não vai acontecer. Agora, essas preocupações não são de Deus, são minhas. Porque eu estou entendendo a igreja como se eu construísse a igreja, como se eu fizesse a igreja. E eu estou focando daí numa coisa que não tem a ver comigo. Eu estou levando um peso e estou carregando uma carga que não é minha, que eu não sou capaz de carregar. Está entendendo ou não? Então Jesus não mandou eu cuidar da igreja, Jesus mandou fazer discípulos. E a igreja? A igreja é problema dele. Você sabe aqui uma coisa muito interessante, que muitos pastores vivem um adultério com a igreja? Você já parou para pensar nisso ou não? Qual o nome da sua esposa, pastor Ricardo? Vera. E qual o nome da esposa de Jesus? Igreja. Em que se eu dou mais atenção para a igreja, eu estou traindo a minha esposa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Tem muitos pastores que abandonam o cuidado da sua esposa para cuidar da esposa de Jesus. Mas a igreja já tem um marido. O marido dela é Jesus. Amém.
Jesus não mandou cuidar da mulher dele, Jesus mandou cuidar da minha mulher. Está entendendo ou não? A mulher de Jesus, Jesus cuida. Então, se a gente não entender essas coisas, isso vai dar um nó. Nós vamos gastar energia no que não é para gastar energia. E vamos perder o foco. E Satanás fica feliz. Estão entendendo o raciocínio comigo? Ou, por exemplo, a questão de fé. Né? Se a gente não entender fé, a gente também não vai entender santidade. Fé não é acreditar. Não, pastor, não. Se eu fizesse uma pergunta para você assim, e você não precisa responder, só para você pensar, se eu falar assim, qual palavra para você identifica mais com fé? Conhecer ou confiar? A maioria talvez ia dizer confiar. Mas fé não é confiar. Fé é conhecer. Conhecereis a verdade, ela... Meu povo se perece ou se perde porque lhe falta conhecimento. Porque confiança é o resultado do conhecimento. Eu só posso confiar em quem eu conheço. Estão comigo ou não? E crer é diferente de acreditar, porque crer é esse resultado. Eu conheço o Alessandro, portanto eu confio nele. Então Deus não quer ser crido, Deus quer ser conhecido. Aleluia. Deus não precisa que alguém creia nele. Deus não estava lá no céu num drama, né? Eu estou aqui no céu, ninguém me adora, ninguém me quer, tal. Gente, vamos acreditar em Deus. E a gente quase faz um apelo seguinte: crê em Deus, você precisa acreditar em Deus. Dá uma chance para Deus, Ele é tão bonzinho. Querido, escuta só, Deus continua sendo Deus. Amém. Comigo, com você. Agora, Deus quer ser conhecido, Ele quer se revelar a mim. E à medida que eu conheço, que eu ando com Ele, eu obviamente confio nele. Então, confiança é uma consequência da fé. Mas a fé é conhecer. Conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. Uma vez Jesus está falando com os discípulos, e um dos discípulos disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus... Ele fala assim, pelo amor de Jesus, quase fala assim: meu Deus, pelo amor de Deus, você está tanto tempo comigo e ainda não me conhece? Quem vê a mim? Meu Pai. Você me conhece, já conhece o Pai. Eu sou a expressão do Pai. Como é que o Pai é? Olha para mim. É isso que Jesus está falando. Vocês estão entendendo ou não? Amém. Então, acreditar é dar crédito. Né? Eu acredito em alguém, eu dou crédito, eu empenho, eu acredito, eu vou dar uma chance, eu vou dar crédito a você. Deus não precisa do seu crédito, do meu crédito, mas Ele quer ser conhecido. Amém. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Amém. Bom, mas então o que é a santidade? Quais as características de quem é santo? Por que estamos buscando santidade? Porque, gente, quando a gente entra no discipulado, 1 a 1, quando a gente vai para o discipulado, o meu discipulador faz isso, eu procuro fazer isso com os meus discípulos, como é que está o seu tempo a sós com Deus, como é que está a sua vida de intimidade com o Espírito Santo, como estão os seus olhos, como está o seu relacionamento conjugal, a gente vai servindo os irmãos, perguntando para ver se tem algo que ele queira compartilhar e a gente leve para a cruz, e a gente tal. Então o objetivo é que haja uma vida de santidade. Mas eu posso ter uma vida de santidade apenas de mérito e não de valores. Então o que acontece? Eu faço as coisas bonitinho para que alguém olhe e fale assim: cara, olha, a pastora Cecília, essa é santa, hein? Está entendendo? Olha, puxa vida, olha o que ele passou. Nossa, você viu a cara? Não, ele é o... E nós vamos criando um ambiente de santidade como mérito. Fulano é santo porque jejuou 21 dias. Quem disse que jejum é para santidade? Se eu me santifico, não tem graça de Deus, tem mérito meu. Eu virei uma igreja católica. Vocês estão entendendo comigo ou não? Eu faço para ser santo. Então eu jejuei 30 dias, 21 dias, 40 dias, e alguém olha e fala assim: cara, o cara secou, esse é santo.
Agora, entenda bem, querido, se esse é o tipo de santidade, não precisa de Deus. Vai no mosteiro budista, vai no mosteiro que tem, vai no pessoal do Hare Krishna aqui em Pindamonhangaba, que tem lá uma fazenda, não tem? Pro lado de Pinda, Moreira ali, tem uma fazenda Hare Krishna. Os caras têm mais disciplina que os crentes. Eles têm disciplina na alimentação, eles têm disciplina no falar, eles têm disciplina tudo, e não são santos, querido. Está entendendo ou não? Santidade não é fruto do meu esforço. E daí começa a virar o parafuso aqui, porque se não é santidade isso, o que é? E pastor, o que a gente faz com o texto? De Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Pastor, então o que é isso? Eu não posso me santificar? Não, você deve se santificar, mas a santificação não é uma obra sua. Não é o que você faz para ser santo, é o que você deixa Deus fazer para te fazer santo. Amém. Então não é um movimento que eu faço de ação, é um movimento de renúncia para que Ele faça. Consegue entender a diferença? Então, eu vou jejuar porque eu sou, esse cara sou eu, né? Eu vou jejuar para quebrar minha carne, para que se manifeste o Cristo que está em mim. Você percebe? E a hora que Cristo se manifesta, não há glória em mim, a glória é dele. Estão comigo ou não? 1 Pedro 1, 15, 16 diz assim: mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aí, gente, eu não sei vocês, mas eu quando leio esses textos, ou quando lia pelo menos, me dava um nó. Quem pode ser santo como Deus? Eu ficava pensando assim, Deus diz, sejam santos porque eu sou santo. Eu não sei você, mas dá vontade de olhar para Deus e falar assim, Deus, o senhor está de brincadeira. Alguém aqui pode ficar em pé assim, eu sou santo como Deus? Você pode dizer isso? E eu vou dizer para você no final que você pode, mas depois que você entender. Entendeu ou não? Você entendeu que você vai entender, né? Ok? Então, vamos construir essa ideia. Quem é o nosso modelo de santidade? Jesus. Para quem nós devemos olhar como modelo, como exemplo, como uma vida de santidade? Jesus. Então tá, você responde bem animado. Tudo que você for fazer, faça com muita empolgação. Quem é o exemplo de santidade da palavra? Jesus. Tem muitos homens legais na Bíblia, mas Jesus só tem um. Cristo é só um. E tem um detalhe muito interessante, o autor de Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Então nós poderíamos dizer que Jesus era santo como o Pai. Faz sentido? Ele nunca pecou. Mas olha que coisa interessante, ele vai dizer no capítulo 17 de João, eu me santifico. Ué, por que alguém que já é santo se santifica? Se eu já sou santo, eu já sou? Eu não preciso me santificar? Pastor, o senhor falou que ia ajudar, o senhor está me atrapalhando. Ok. Qual foi a maior característica de Cristo? O que expressou, se a gente pudesse resumir tudo que Cristo fez em uma palavra, que palavra seria? Ele obedeceu, ok, mas essa obediência ainda é uma expressão de algo mais forte. Amor. Jesus é a expressão máxima de amor. Amor é a característica da Trindade. Amor é a característica de Deus. Amor é a essência de Deus. Deus é amor. E a característica de amor é sempre se dar, se entregar. O amor verdadeiro é esse. Então imagina que você aqui, pai, mãe, passe a noite inteira acordado porque o seu filho está com febre e você fica preocupado, medindo a febre do filho o tempo todo, porque aquela febre não pode chegar aos 39 graus, não pode chegar aos 40, senão você tem que correr para o hospital. E quando você termina a noite, o seu filho está dormindo tranquilamente no berço e você está esgotado. Já aconteceu isso com alguém? Esgotado, acabado. E termina e você está feliz. Você está entendendo ou não?
Agora, quem olha de fora, quem que ganhou com esse amor? É você ou a criança? A criança que ganhou o cuidado. E você ganhou ou perdeu? Humanamente você perdeu a noite de sono, você perdeu a sua energia. Mas quando alguém pergunta para você, você está triste ou feliz? Feliz. Está feliz. Porque aquela entrega manifestou algo poderoso. E você é grato a Deus por ter ficado a noite inteira cuidando de um filho ali. Você percebe ou não? E eu vou dizer uma coisa para você. Essa atitude é santa. Aleluia. Sabe por quê? Porque ela não olha para si, mas ela olha para o próximo. Glória a Deus. Então, estão começando a entender comigo? Indo para o caminho? Jesus disse assim: tudo se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amei vocês. Jesus resume tudo dizendo que uma expressão maior de tudo é amar os outros como Cristo nos amou. E é engraçado que para eu ter esse amor, eu tenho que receber esse amor. Faz sentido ou não? Eu não posso dar um amor que eu não tenho. Eu não tenho esse amor. Eu não posso. O Alex não pode amar na força dele mesmo como Cristo amou. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu só posso amar como Cristo amou se Cristo estiver em mim. Amém. Se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim. Estão comigo ou não? Então escute só. Quando eu recebo o amor de Deus, eu posso amar o próximo. Mas qualquer expressão de amor que não seja de Deus, ela sempre vai se preocupar comigo mesmo. Não é o final, não é o outro, sou eu. Então, por exemplo, nós precisamos corrigir a nossa expressão de amor, ou nosso entendimento de amor. Eu chego aqui para vocês e digo assim: gente, eu amo picanha no alho. Eu amo picanha. Rapaz, toda minha pregação não teve um avivamento igual esse agora, né? Ok. É verdade. Né? Ou eu digo assim: eu amo peixe. Uau, eu amo peixe, eu amo tal. Daí o que eu estou falando? Imagina que eu vou no pasto e vejo boi lá. Eu falo assim: eu amo boi. E o fazendeiro, que é meu amigo, daqui a pouco chego para almoçar, tem uma picanha lá assim sangrando. E eu digo: que coisa boa. Eu falo assim: aquele boi que você falou, mandei matar, tá aí. Tá aí o boi. Agora entenda bem, queridos, eu não amo o boi, eu amo a mim. Eu não amo o peixe, eu amo a mim. Porque se eu amasse o peixe, eu ia cuidar dele e manter ele vivo. Se eu amasse o boi, eu ia cuidar do boi. Daí eu digo que eu amo o boi, mas eu mato o boi para eu comer. Eu não amo o boi. Quem que eu amo? Eu me amo. Então muitas coisas que nós dizemos que é amor, não é amor. Pode ser um monte de coisa, pode ser interesse. Alguém pode ajudar o outro por interesse. Ah, aquele político é tão bonzinho, você viu como ele ajuda as pessoas? Será? Será que é uma ação de bondade? Ou porque ele espera que eles votem nele na próxima eleição? Então essa expressão que parece ser legal, pode ser uma expressão de puro egoísmo. Ah, o quilo do amor na igreja. Daí a pessoa vem e traz 30 quilos de arroz, e alguém fala: cara, como você tem um coração grande. E daí dentro da gente fala assim: esse cara sou eu. Então essa expressão que aparentemente é amor, ela só está promovendo a mim. Eu não estou fazendo pelo bem do outro. Eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou em mim, depois de uma celebração, não frequentava a nossa igreja, mas ela chegou em mim e falou assim: pastor, eu gostaria de dar o dízimo nessa igreja. E eu achei aquilo um pouco estranho, porque se ele quisesse dar o dízimo, o que ele teria feito? Na hora da oferta ele teria: não, eu queria entregar na sua mão. Ué, por que entregar na minha mão? Eu nem sou o tesoureiro da igreja. Você percebe algumas coisas? Alguns movimentos, parece piedoso, não parece? Não, pastor, eu quis entregar na sua mão porque é um valor maior. Então, ué, porque você está dizendo que os irmãos que contam oferta são desonestos? Só pode ser isso. Então você está dizendo que eles são desonestos e tem que entregar na minha mão? Não, querido, vai lá e coloca lá.
Não, é porque, não quero nem saber o valor. Você quer entregar? A Bíblia diz que o que faz a mão direita, a esquerda não deve saber. Então não precisa saber. Agora, você está entregando para mim ou é para Deus? Quem que tem que ver minha piedade? Então essa atitude não é expressão de santidade. Faz sentido ou não? Ah, então não vou entregar aqui. Ué, a escolha é sua, você é livre. Alguém um dia te obrigou a entregar dízimo aqui? Você percebe como alguns movimentos têm cara de piedade, mas o final dele não é servir, não é Deus, não é o próximo. E escute uma coisa, querido, com todo carinho: ninguém serve a Deus, propriamente dito. Eu vou explicar isso daí para você. Ninguém serve a Deus propriamente dito. Se eu perguntar quem serve a Deus aqui, você, eu sirvo a Deus. Você já levou cafezinho na sala do trono? Você já levou, Senhor, eu trouxe um cafezinho, acabei de passar para o Senhor. É cafezinho da Starbucks. Comprei lá tal para o Senhor. Senhor, eu vim te servir aqui, o que você quer fazer? Eu vou passar pano na sala do trono. Você faz isso ou não? Escute uma coisa, querido: ninguém pode servir a Deus diretamente. Você quer servir a Deus, sempre será um serviço ao próximo. Sempre será o serviço a alguém. Sempre será a expressão a alguém. Você serve a Deus servindo a quem é imagem e semelhança de Deus. Está entendendo? Não. Portanto, a santidade se revela no amor ao próximo, no serviço ao próximo, naquilo que não é em si mesmado, em tudo que eu faço, que o objetivo final não sou eu, não tem a ver comigo, isso é santo. E tudo que eu faço, onde o objetivo final sou eu, isso é pecado. Você está entendendo comigo ou não? Por que Jesus foi santo? Porque Jesus nunca viveu para si. Por que Jesus é santo? Porque Ele se entrega. Porque Ele desce do céu. Ele abre mão da sua glória. Ele abre mão do seu poder. Ele vive como homem. Ele é servo de todos. E no final Ele vai para a cruz sem glória humana. E por isso Ele é santo. Ele é santo. Jesus não tinha nos lábios a marca de quem morde os lábios. Jesus não tinha no lábio aquela marca de quem está com raiva. Jesus, quando olhou para Pedro, depois que Pedro pecou e eles se olham lá no quintal lá do sumo sacerdote, Jesus não tinha aquele olhar. Te avisei, Pedro, bem que eu te disse. Jesus sempre tinha um olhar de compaixão. Aleluia! E quando ele está na cruz, ele olha para o Pai e diz assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus nunca viveu para si. Jesus nunca viveu para si. Jesus só viveu para o outro. E aí a gente vai entender que a santidade, ela só é santidade se ela for manifesta na relação. Veja bem, santo é a nossa relação. Que Deus se manifesta na relação. Ele diz: orem uns pelos outros, ajudem uns aos outros, curem uns aos outros, sustentem uns aos outros. Por quê? Porque isso é santo. Aleluia. Porque isso é santo. Pastor, mas isso é amor. É isso mesmo, amor é santo. Você está entendendo ou não? E essa é a manifestação. Daí há uma santidade, porque a santidade, qualquer coisa que eu faço que seja para eu me promover, isso não é santo. Pode ser o maior jejum que você queira fazer. E daí Jesus diz em João 17:19: em favor deles eu me santifico. E Jesus já era santo. Em que Jesus está dizendo então? Tudo que eu faço, eu não faço pensando em mim, eu faço pensando neles. Aleluia. Eu faço para servi-los. E aí, irmãos, escuta só. A gente se santifica para ver Deus, ou a gente se santifica porque viu Deus? Porque Jesus não se santificava para ver Deus. Jesus se santificava porque Ele via Deus. Tudo que eu faço é que eu vejo
meu Pai fazendo. Está entendendo ou não? Então entenda bem, santidade é o resultado de quem viu a Deus. Santidade é o resultado de quem já pisou no Santo dos Santos e não quer outro lugar mais. Porque eu não posso me santificar, porque só pode me santificar quem é santo. Se eu sou podre, eu não posso gerar santidade em mim. Faz sentido? Só quem é santo pode me dar santidade. Então a santidade não é uma ação do Alex para o Alex que chega em Deus. Santidade é uma ação de Deus para o Alex, para que o outro que está do lado do Alex veja Deus no Alex. Estão entendendo? Santidade tem a ver com a nossa natureza, tem a ver com a nossa origem. Escute bem, querido, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós nascemos em Deus porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Céu não é o meu alvo, não é minha chegada. Céu é minha casa, céu é de onde eu vim, céu é onde eu fui gerado. O céu é minha natureza eterna e eu vou voltar para a casa do Pai. Está entendendo comigo ou não? Glória a Deus. É essa questão. Jesus, então, ele entendia quem ele era. E Jesus podia dizer, eu sou santo porque meu Pai é santo. Isso quer dizer o seguinte, escute só, eu sou humano porque meu Pai é humano. Eu não sou ave porque meu Pai não é ave. Agora entenda bem, se eu entendo a minha natureza e a minha identidade, eu sou filho de Deus e Deus é santo. Logo, eu sou santo. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não sou santo porque eu alcancei um grau de santidade. Eu entendi quem eu sou, eu entendi de onde veio, eu entendi o que eu carrego, eu entendi minha natureza, eu entendi que eu sou filho, eu entendi que eu carrego a eternidade dentro de mim, eu entendi que aonde eu piso o reino de Deus está indo comigo, e aonde eu chego eu manifesto Deus, e eu manifesto a sua santidade, porque eu sou seu filho, e eu sou herdeiro dessa natureza em Cristo. Está entendendo comigo? Faz sentido para você? Isso para mim é claro em Isaías capítulo 6. Isaías já era profeta, mas no capítulo 6 ele vai para a igreja e ele vê Deus. Não é isso que acontece, Isaías 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto subir do trono, e a fumaça enchia o templo, tal. Então quando Isaías tem uma perspectiva, ele vê Deus, o que ele diz? Morri. Vou morrer porque eu sou uma pessoa de lábios. E aí vem uma ação divina e santifica Isaías. Você está entendendo ou não? Então Isaías é santificado não é porque ele jejua, é porque ele reconhece a sua debilidade. Isaías é santificado porque ele se põe no lugar dele. Quer dizer, eu não sou capaz de me santificar. Não tem jejum que faça os meus lábios ficarem puros. Não tem uma vida austera que me faça ser uma pessoa melhor. E eu estou perdido. Tem misericórdia de mim. E Deus diz, anjo, vai lá e toca ele, porque é esse tipo de gente que eu quero santificar. Então santidade não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com eu entender quem eu sou e deixar que ele me santifique, que é uma ação dele na minha vida, que é uma ação dele. E aí, olha que coisa linda. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, colocou na minha boca e disse, olha, os seus pecados foram perdoados. E qual que foi a ação? Olha a santidade manifesta. Então disse Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Olha a santidade, eu irei. Isaías não está mais olhando para si, ele está olhando para o outro. Você percebe a santidade se manifestando? Ele, quando tem a visão da santidade, recebe a santidade, Isaías diz assim, envia-me a mim, pode enviar. Ele entende que ele não é o final.
que não tem a ver com ele, tem a ver com Deus. Minha santidade não pode ter um fim em si mesmo, em mim mesmo, senão não é santidade. Versículo Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Escute só, estou indo para o final aqui. Quando eu sou santo, as pessoas vão ver Deus. Amém. Eu não me santifico para ver Deus, eu me santifico porque eu já vi Deus, e nessa atitude de santidade, os outros olham para mim e verão Deus. Jesus então diz: eu me santifico, mas quando a gente vai ler lá todo o texto de João 17, diz: por causa de vós. Jesus não se santificava por causa dele mesmo. A santidade de Jesus não era uma coisa em si mesmada. Jesus disse: todo o movimento que eu faço para buscar a santidade é para que vocês vejam o Pai. É isso que ele fazia. É mais ou menos como um pai que às vezes deixa de fazer alguma coisa porque ele sabe que o filho não vai entender muito bem naquele momento. Então ele abre mão de algumas coisas para se dar como exemplo para o filho. É o pai que a vida inteira almoçou na frente da televisão, mas o filho nasce e ele fala: bem, arruma a mesa que agora nós vamos almoçar à mesa. Mas a gente sempre almoçou no sofá vendo TV, mas eu não quero deixar isso para o meu filho. Você está entendendo? Não. E não tem a ver com pecado, porque não é necessariamente pecado almoçar sentado no sofá, mas ele quer deixar um legado. Então aquela atitude é santa no sentido que ele está construindo a identidade do seu filho. Percebe ou não? Se quer, pastor, eu quero um casamento santo, o que eu faço? Pensa no outro, pensa nela, pensa nele, constrói uma relação baseada no que o outro está precisando. Porque todo casamento em que é porque ele tinha que fazer isso não é reino de Deus. Reino de Deus é o outro, é a manifestação do próximo. Você está entendendo ou não? Eu quero meu casamento santo. Dedica para o seu cônjuge então, você vai ver se a santidade de Deus não vai ser vista ali. Se Deus não vai ser visto através da sua vida. Eu não sou santo para ver Deus. Eu sou santo porque eu vi Deus e as pessoas precisam ver Deus em mim. Aleluia. E aí, irmãos, não é um esforço de fora para dentro. É uma natureza que se manifesta. Entendeu ou não? Nós estávamos conversando uns minutos antes do café. Eu estava conversando com o pastor Ricardo. Posso usar aquele exemplo lá, pastor? Ele contando uma situação. E sabe casal de novo assim que ainda estão se ajustando? Sabe, o casal acabou de casar, ainda está se ajustando, ele tem um jeito assim, ela tem um jeito assim, e às vezes ficam brigando, às vezes tem uma briga. Por que você não me ajudou a lavar a louça? Por que não sei o que, por que tal? E daí nós estávamos pensando que talvez muita gente se case, mas não internalizou o conceito de casado. Ele casou, mas o movimento que ele tem é um movimento de solteiro, que ele acha que não tem que fazer nada. E daí o outro, por exemplo, a esposa fica para o marido: você tem que me ajudar a lavar a louça, você não sei o que, e fica uma pressão de fora para dentro. E ele nunca lavou louça, ele nunca fez nada, e ele acha que não tem que fazer. E fica uma briga, porque ele agora é casado, ele está numa situação de casado, mas a mente dele é uma mente de solteiro. Mas um dia ele encontra a esposa chorando. E fala: bem, o que está acontecendo? Você não me ama. Como assim eu não te amo? Não, porque assim, se acontece isso, você não me ajuda em nada em casa, você não me ajuda. Não, amor, não tem nada a ver. Daí cai a ficha, né? Você também é do milênio passado, você lembra dessa expressão. Daí tem uma iluminação, tem uma revelação. E daí aquele moço começa a lavar louça, não é porque a esposa pede, é porque ele entendeu. A natureza de casado se manifestou, você percebe ou não? Então não é uma coisa que a gente fica para o outro dizendo assim: você tem que fazer isso para ser santo. Não dá certo, gente. Porque nós estamos de fora para dentro querendo impor alguma coisa no discípulo. Você tem que fazer isso. A raiz é mais profunda.
Tem que ter um entendimento de santidade, que eu sou filho, eu preciso manifestar quem eu sou. Eu sou um com Deus e Deus é um comigo. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Cristo não é o meu apoio, aonde eu apoio, né? Eu estou apoiado em Cristo. Cristo é meu fundamento, Cristo é tudo. Eu fui enxertado em Cristo e por isso eu tenho a certeza que eu sou mais do que vencedor, porque para eu dar errado, Cristo tem que dar errado. Você está entendendo, irmãos? Eu estou em Cristo e essa é a minha segurança. Essa é a minha segurança. E quando eu estou nele, irmãos, os meus medos se vão, os temores se vão. Será que minha vida vai dar certo? Você está em Cristo, querido? Que eu digo uma coisa: sua vida dá errada. Cristo tinha que dar errado, mas não vai dar, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Porque esse é o meu fundamento, é o que eu sou. Cristo não é muito para mim, Cristo é tudo para mim. Cristo eu sou. Entende? Eu não existo sem Cristo, eu não sou nada sem Cristo. Daí, escute só. Quando eu era jovem na igreja, adolescente, eu não sei como que é hoje a dinâmica da sua igreja, mas se falava muito sobre pecado no aspecto de jovem, né? Não, porque jovem não pode pecar, jovem, como se os outros pudessem, né, irmãos? Mas tinha uma dinâmica disso, e sempre relacionado muito a relacionamento, a namoro, a área sexual, e tem tudo isso. Então, e é engraçado que tem gente que fala assim: olha, nós temos que cuidar dos jovens, como se os casados não tivessem problema, né? Mas deixa eu pegar esse fato que é muito forte. Imagina então um moço e uma moça na igreja que começam a namorar, e os dois são servos de Deus, e os dois querem servir a Deus, mas não entenderam o que é santidade. Não entenderam que santidade é uma manifestação da identidade. O Pai é santo, eu sou santo, eu preciso manifestar isso. Eu herdei isso na minha nova natureza em Cristo. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Amém. E daí eles não entenderam, então eles vão namorar. E eles vão namorar, mas ela quer ter uma vida santa, mas ela acha que vida santa é uma vida de regra. E ele quer ter uma vida santa, mas ele acha que vida santa é um monte de regra. Então os dois se gostam, mas vão namorar, e ele começa: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu vou lá no namoro, mas me ajuda, Senhor, me ajuda, porque, Senhor, o Senhor sabe como é que é, me ajuda. E ela gosta dele, mas é uma moça que quer ver isso, mas não entendeu isso. E ela fica: Senhor, fulano vai vir aqui, me ajuda, Senhor. Olha, Senhor, põe ali uma tranca na mão daquele endemoniado, porque aquele endemoniado sabe onde apertar e eu não quero que aperte, Senhor, tal. Irmãos, vai ser uma desgraça esse namoro, porque os dois estão pensando em salvar a si. Os dois estão indo para um relacionamento: Senhor, me salva daquela endemoniada, Senhor, me salva daquele homem do mal. E isso não é santo. Jesus, ele foi santo porque ele nunca pensou em si, ele nunca pensou em se salvar, ele se deu para salvar o outro. E santidade é uma manifestação para salvar o outro, ainda que eu morra. Foi isso que Jesus fez. Está entendendo? Daí os dois vão lá namorar, e ele fala: Senhor, não deixa, mas daí o namoro esquenta. Quando ele vai embora, ele diz: Senhor, não volta agora não, dá uma semana pelo menos que eu vou fazer uma campanha no monte. E ele sai, ela fica: Senhor, me ajuda, não volta agora não, vou tomar uns 3 banhos de descarrego gospel, tá? Porque eles estão preocupados com quem? Consigo! Mas quando a gente entende a natureza, eu sou santo, eu sou filho, eu sou santo, eu herdei isso. Isso é maior do que eu carrego algo que é maior do que eu. E daí você imagina, aquele moço ir namorar, ele entendeu quem ele é, ele entendeu. Ele está: Senhor, eu vou lá namorar com aquela moça hoje. E hoje ela vai ver o que é Deus. Hoje ela vai ver Deus. Hoje ela vai ver como Deus fala, hoje ela vai ver como Deus toca, hoje ela vai ver como Deus respeita. E ela está lá dizendo: Senhor, deixa aquele moço vir aqui hoje, porque hoje ele vai ver quem é Deus. Hoje ele vai ver como Deus senta, hoje ele vai ver como Deus se
veste, hoje ele vai ver Deus. Aleluia. Você percebe, irmãos? Deixa as pessoas verem Deus na sua vida. Quero encerrar falando do texto que talvez seja, ao meu ver, uma das maiores expressões de santidade na Bíblia. É o texto da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Mas quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria, sem esperar. Isso é santo? Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Escuta bem, querido, escuta bem. Toda campanha que a gente faz na igreja para buscar algo para mim não é manifestação de santidade. As nossas igrejas estão, não estou apontando para A, não estou apontando para B, estou falando para nós aqui. Todo movimento que a gente faz na igreja, venha para a igreja para você receber a bênção sua. Isso não é santidade, isso não é um projeto de Deus. Venha para a igreja para servir alguém. Abra a mão de um dia para ajudar o pobre. Dedica um dia para a casa de recuperação. Dedica um dia servindo comida para os necessitados. Isso é santo. Você percebe ou não? Tudo. E olha que Paulo diz: quando eu olho para a reunião de vocês, não posso elogiar, porque vocês estão fazendo movimento pensando em vocês. E irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui: o MDA pode ser uma desgraça no seu ministério. Ah, pastor, me ensina o MDA. Por quê? Porque eu quero a minha igreja crescer. Você está entendendo? Não. Essa ferramenta se tornou uma pedra de tropeço para a sua vida. Eu quero qualquer coisa que eu quero para fazer a minha igreja. Por que eu quero que a minha igreja cresça? Vai ter mais arrecadação, vou ter mais recursos, vou ter mais pessoas, vou ser elogiado. Irmãos, 99% dos pastores que a gente conversa, você começa a conversar com o pastor, o que ele pergunta? Quantos membros sua igreja tem? Irmãos, isso é pecado, isso é manifestação de orgulho. A minha tem mais que a sua. Aonde que está isso? Aonde alguém é medido nisso? Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Então, nós precisamos pensar o seguinte: olha só, eu acho demais esse texto da ceia. E tem os textos que estão lá no Evangelho, mas por que eu acho demais esse texto? Porque Paulo vai dizer no versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Os outros textos da ceia é Mateus, Marcos e Lucas, falando a visão que alguém teve sobre a ceia, não é isso? Olha, no dia que Jesus, lá Jesus contando, aqui é Jesus contando para Paulo. Aqui é a visão de Jesus. Paulo está dizendo, eu recebi de quem? Do Senhor. Eu não recebi isso aqui de João, de Mateus, de Tiago. Eu recebi de quem? Esse texto aqui é Jesus falando do ponto de vista dele. Olha, eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, na noite em que todo mundo virou as costas, ele se deu. Quando todo mundo abandonou, ele continuou por aqueles que abandonaram. Isso é santo. Isso é santo. E daí ele vem com a expressão, tendo dado graças, partiu, deu aos seus discípulos. Isso é santo. Escute, o que é pecado? Pecado é Eva pegando o fruto, comeu e repartiu. Eva não deu graças, comeu e depois deu. Isso é pecado.
o que é santo, eu dou graças, eu dou e depois eu como. Percebe a diferença na lógica? Percebe a diferença? Eu dou graças porque eu reconheço que aquele pão não é fruto do meu trabalho, não é merecimento, a minha santidade não é minha santidade, porque eu não posso bater no peito e dizer assim, eu sou santo porque eu oro pra caramba. Ninguém pode fazer isso. Então eu dou graças porque eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Deus, é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Eu não tenho nada, não é nada para mim, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E quando eu reconheço que o pão Ele deu, esse pão não é meu, o pão é nosso. E por isso eu tenho que repartir, por isso eu tenho que entregar, porque o pão é nosso, não é meu. Eu não sou dono do pão, eu não tenho poder sobre o pão. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que Cristo fez, eu dou graça e reparto. Aleluia. Porque não é meu. Aleluia. A santidade só é santidade quando eu reparto. Você lembra quando Jesus ele vai acompanhando 2 discípulos no caminho de Emaús? Você lembra disso? E Jesus pega e fala assim, gente, o que aconteceu? Eles falam assim, não, tinha um profeta aí que a gente acreditava nele, mas a gente ficou meio decepcionado. Daí Jesus falou assim, vocês não entendem nada, deixa eu me apresentar para vocês. Deus se deu a revelar. E quando Jesus sentou à mesa, Ele partiu e deu. Ele nem ficou para comer, porque a questão não sou eu comer, a questão é eu repartir. Aleluia. Você percebe não? Então, qual é o conceito de santidade? Quando eu estou com o meu discípulo e quando eu me santifico por eles, a minha vida é uma entrega, e isso é santo. Eu faço por eles, porque Deus fez por mim, eu manifesto Cristo. E eu ensino eles que não tem a ver com ele. Ele chega no meu discipulado e fala assim, pastor, minha mulher não sei o que, tal, tira o foco da sua mulher, olha para você, você precisa ser santo, e ela precisa ver Deus em você. Você percebe a manifestação do que é sagrado aí? A santidade se revela no partilhar, na contemplação do outro. Eu não quero ser como Eva, eu quero ser como Jesus. Amém. Eu quero receber, dar graças e repartir. Não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu gostaria de orar com você, se você quisesse. Pode ficar em pé. Irmãos do louvor podem vir aqui. Se você puder ficar mais uns instantes para que a gente possa fazer esse momento de oração. Fique, querido, por favor. Por favor, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, se for possível. Essa palavra penetrar no seu coração, querido. Se puder fechar os olhos e meditar nela um pouquinho, deixar ela falar ao seu coração. Espírito Santo, fale com o Senhor. Espírito Santo, obrigado, Pai, pela tua palavra ministrada nos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Deus. Eu sei que a religião, ó Deus bendito, deturpou tanta coisa na nossa mente. Deus, eu sei que não foi por maldade, mas Deus, aprendemos tantos conceitos errados, tantas coisas, Pai, que às vezes nos travaram e nos impediram, Pai, de entendê-lo, de conhecê-lo mais e mais. Nos perdoa por isso. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e nos fazer, ó Deus, compreender a santidade, que não é fruto nosso, mas é fruto do Senhor nas nossas vidas. E que o que deixamos de fazer, o que renunciamos, não fazemos isso por nós mesmos, nós fazemos por amor ao Senhor, porque entendemos que tudo é para o Senhor. E que a forma como vivemos, ó Deus bendito, manifesta Cristo para as pessoas.
E por isso, ó Deus, eu preciso manifestar o verdadeiro Cristo, e não o falso Cristo, mas o verdadeiro. Espírito Santo é o verdadeiro Cristo que vai impactar as pessoas, que vão atrair pessoas, que vão fazê-las desejar mudar de vida, serem transformadas pelo Senhor. Nos ajuda a viver esse Evangelho, Cristo amado. Nos ajuda a manifestar o Senhor. Se o Senhor não fizer essa obra em nós, Espírito Santo, vamos nos perder e vamos fazer, ó Pai bendito, as pessoas que olham para nós se perderem também. Nos ajuda em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento. Quebra todo orgulho, toda soberba. Quebra todo conceito próprio, humano, natural, que, ó Deus, impede que vejamos o Senhor. Que venhamos, ó Deus, ser fruto de tê-lo conhecido, de tê-lo visto, de tê-lo, ó Pai bendito, na intimidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito poderoso, esta obra é tua, não é nossa. Por isso clamamos por misericórdia e graça. Clamamos, ó Deus, que precisamos desses teus feitos nas nossas vidas, em nome de Jesus. E queremos colocar diante do Senhor, não importa, ó Deus, líderes de quantos números forem, Pai, mas se o fizermos para o Senhor, Deus, assim como Cristo, quando olhou para o Pai, disse: Senhor, eu entrego todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Nós não queremos que ninguém se perca, Senhor, daqueles que o Senhor tem nos dado, tem dado aos nossos cuidados. Espírito Santo, nos ajuda em nome de Jesus, porque essa igreja é tua e nós sabemos disso. E nos perdoa todas as vezes que agimos como se ela não fosse. Nos perdoa em nome de Jesus. Mas cremos que a tua obra é poderosa e pode nos transformar por completo.